Vai ser uma filimoada tremenda aí, ó. Que graças a Deus. Ok, Reginaldo, que Deus venha te abençoar de uma maneira boa, e que o povo do Senhor possa ser restaurado também nesta noite, em nome de Jesus. Ok? Se tu uma bênção. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Que a gente está nesse lugar, né? Nós somos sempre sobrecarregados com os afazeres da vida, mas nós separamos esse momento para estar louvando, bendizendo esse Deus, que esse Deus é lindo, né? Esse Deus é maravilhoso. E não se prenda não, querido, que Ele já está aqui no nosso meio. Não se prenda e dá um glória, não. Não se prenda e adorar esse Deus, não. Que nós nascemos para isso, nós fomos criados para isso. Adorar, para exaltar Deus que é maravilhoso na nossa vida. A fidelidade dEle, querido, chega todos os dias na nossa vida. Então, rasgue seu coração nessa noite para o Senhor. Declare todo o seu amor. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Filemão. Ele está entre o livro de Tito e Hebreus. Em Hebreus, só chegar em Hebreus e voltar uma folha do livro. Amém? Glória a Deus. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, adentramos o trono da Tua presença, grato por esse dia, grato, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, e nós estamos reunidos aqui, Pai, como igreja, para dizer para o Senhor que nós te amamos, te confiamos em Ti, seja amado nessa noite, Pai, depositamos em Ti toda a nossa confiança, Pai, te amamos e bendizemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Filemão, amém, igreja? Essa carta de Paulo, escreveu na sua primeira prisão em Roma. Ele levou mais ou menos 2 anos preso. E o propósito dele ter escrito essa carta foi convencer a Filemão a perdoar Onésimo, um escravo seu fugitivo. E cabe ressaltar nessa noite que a pena para um escravo fugitivo poderia chegar até a morte. Paulo evangelizou o escravo Onésimo na prisão, e esse veio a se converter. Com a conversão dele, Onésimo, que era inútil, agora no Senhor, tornou-se inútil. Paulo faz um jogo de palavras aqui, querido, que o nome Onésimo significa útil. A intenção de Paulo é que Filemão receba Onésimo não mais como escravo, mas como um irmão na fé. Alguém já disse que essa carta de Filemão poderia ser chamada do Evangelho de Filemão, porque há nesses poucos versículos uma ilustração da obra de Cristo, uma analogia, uma tipificação, uma comparação com a obra da redenção. Primeiro, Onésimo se rebela e foge de Filemão. O pecador se rebela e foge de Deus. Paulo se encontra com Onésimo. Cristo se encontra com o pecador. Paulo se identifica com ele. Cristo se identifica conosco. Paulo intercede. Paulo é um mediador entre Filemão e Onésimo. Jesus intercede por nós à direita do Pai. Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. Jesus Cristo pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário. Amém, querido? Isso é graça. Aleluia. Paulo não pede nada em troca. Jesus não pede nada em troca. Onésimo não tem nada a oferecer. Pecador não tem nada para oferecer. Onésimo é reconciliado com Filemão. O pecador é reconciliado com Deus. Onésimo tem acesso a Filemão. O escolhido tem agora acesso ao Pai. Onésimo agora é um irmão. Não somos mais escravos do pecado. Pertencemos à família de Cristo. Onésimo era inútil, agora é útil. Éramos velhas criaturas e hoje somos novas criaturas.
Todas essas figuras lançam a luz acerca da grande salvação que nós temos em Cristo. Aleluia, glória a Deus. É uma perfeita ilustração da doutrina daquilo que Jesus fez para conosco. Lutero disse que todos nós somos onésimos, que Cristo se identificou tanto conosco que Deus nos chama de filho. E dessa carta linda, dessa carta maravilhosa, podemos extrair grandes lições para nossas vidas. Primeira lição: aprendemos acerca da providência de Deus, versículo 15. Aleluia. Versículo 15, assim diz o Senhor: porque bem pode ser que Ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. A carta do apóstolo Paulo a Filemão demonstra os caminhos sábios e amorosos de Deus para cumprir seus propósitos na vida dos escolhidos. Aleluia. E não existe, querido, coincidência, existe providência de Deus, aleluia. A providência de Deus diz a respeito o governo, o controle, a direção sábia e amorosa do Senhor ao dirigir e governar a vida dos seus escolhidos e conduzindo sempre ao fim melhor. 1.1 O que Deus é capaz de fazer para salvar um perdido. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e tão inescrutáveis os teus caminhos. Aleluia, glória a Deus. O que Deus, aleluia, é capaz de fazer para salvar um perdido. Os caminhos de Deus, querido, na vida de Onésimo, o amor de Deus para com ele era maior do que seu orgulho, a sua presunção, a sua rebeldia. O que a Bíblia diz a respeito disso? Aleluia. A Bíblia não relata o porquê, apenas ela fala que Onésimo tornou um escravo fugitivo, viajava, não se sabe como, para longe. Ele chegou à capital da Roma e, de repente, ele foi pego. Ele passou de cela em cela, de prisão em prisão, até que exatamente estava o apóstolo Paulo. E o que é isso? É coincidência ou providência divina? Se Filemão encontrasse antes, ele sofreria um grande castigo, talvez seria morto. A verdade é que não era Onésimo que estava fugindo, era Deus que estava conduzindo por sua providência, sem mesmo Onésimo saber a seus propósitos. Não permitiu que Filemão, no momento da sua ira, o localizasse em Roma. O Espírito Santo de Deus conduz a um homem velho na prisão de Roma, chamado Paulo. Aleluia! Quão insondáveis! Isso chama-se, querido, providência de Deus. A atuação do Espírito Santo em favor dos seus escolhidos. Assim também agiu nas nossas vidas. Os caminhos de Deus, queridos, são maiores do que nossos caminhos. Os caminhos de Deus são planos, os caminhos de Deus são retos, mas os nossos tortuosos caminho esse que nós mesmos escolhemos. Ó profundidade das riquezas! Deus é profundo, rico
em sabedoria, em conhecimento. Então, eu quero dizer nessa noite que Deus está atrás, Deus está à frente, Deus está no controle de todas as coisas. Pode glorificar, querido, que Ele está no nosso meio. Aleluia. A carta de Filemão nos ensina que Deus pode estar presente nas circunstâncias mais adversas e mais difíceis. Vamos ler lá em Filemão o versículo 15 que nós já lemos. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Quando as coisas parecem fora do nosso controle, quando as rédeas fogem da nossa mão, sabe o que nós aprendemos? Que continua no controle de Deus, que Deus muda situações humanamente impossíveis. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Isso, querido. Glória, 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 glória a Deus. Pode exaltar, pode glorificar e pode falar para o seu irmão assim: quando eu não posso fazer nada, Deus pode fazer tudo. Amém? Segunda lição. Aprendemos acerca do poder de Deus para libertar e transformar o perdido. Versículo 11. O qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar. A carta a Filemão ensina que Deus ainda, querido, transforma desertos secos em mananciais de águas exponenciais. Aleluia! Deus transforma todas as coisas. Essa carta tem um profundo valor prático. Se não há causa perdida para o Senhor, não há vida irrecuperável. Jamais devemos duvidar ou limitar o poder de Deus. Fala para o seu irmão assim: não existe vida irrecuperável. Aleluia. Onésimo, querido, era um escravo rebelde, fugitivo, nada havia nele que pudesse recomendar, era cheio de ódio no coração. Os escravos, naquela época, não tinham direitos legais. Pela mínima ofensa, eles podiam ser açoitados, mutilados, eles poderiam ter morte até de cruz, eles poderiam ser crucificados. Não eram somente os negros que eram escravizados, assim como foi a escravidão do Brasil, por exemplo. Eles podiam nascer de filho de escravo, se tornariam escravo, objeto do Senhor. Poderia ser por pobreza ou dívida, quando os familiares vendiam para arrecadar dinheiro, para pagar a dívida. Poderia ser por roubo, que culminaria na prisão, e poderia também ter uma grande possibilidade de se tornar escravo. Não sabemos com certeza, o que levou Onésimo a ocupar essa condição, mas o que sabemos é que ele fugiu revoltado, ele teve um encontro com Cristo e sua vida foi transformada, ele se tornou uma nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás. Glória a Deus! Essa mudança é claramente vista na afirmação de Paulo a Filemão no versículo 11, o qual, noutro tempo, ele foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornarei a enviar. Paulo, querido, escolhe propositalmente essa palavra, como nós já falamos, porque Onésimo significa útil. Antes da transformação, Onésimo provavelmente ainda roubou Filemão por ocasião da sua fuga. Pois Paulo menciona um possível prejuízo, meus irmãos. Mas o que a Bíblia nos diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fomos arraigados, fomos afastados desse mundo mau,
fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho, do seu amor. Não existe vida irrecuperável. Deus muda a vida, querido, de uma simples pessoa até de um escravo revoltado, fugitivo, cheio de ódio no seu coração. Eu não sei o que tem acontecido no seu lar, na sua família, mas eu sei de uma coisa, que existe um Deus que não perde causas, querido. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o que transforma a maldição em bênção. A irmã Adriana, ela orou 14 anos para hoje eu estar aqui. Gostava muito do mundo, da farra, de bebedeira. Eu era um bom marido de segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo era bebedeira e farra. Então, querido, o que eu quero dar com esse exemplo meu? Que Deus muda circunstância. Que não há vida irrecuperável para Deus. Você crê nisso? Então Deus pode mudar a sua vida hoje. Deus pode mudar a situação da sua família hoje. Você pode declarar ainda: grandes coisas fez o Senhor por mim. É isso que nós aprendemos com a vida de Onésimo nessa noite, querido. Não há vida irrecuperável. Terceira lição. Aprendemos sobre a necessidade de acertar as nossas pendências, as coisas passadas, as coisas que ficaram para trás. Versículo 12. E tu torna a recebê-lo com as minhas entranhas. Glória a Deus. Filemão era um crente da cidade de Colosso. A ocupação dele era ser senhor de escravo. E um dos seus escravos era Onésimo. Ao que Paulo diz, parece que Filemão não era um mau senhor, não era um mau patrão. Provavelmente era um bom patrão. Vamos lá no versículo 4 e 5. Amém? Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Aleluia, glória a Deus. Querido, Filemão, que parece aqui, que nós lemos, Filemão era uma boa pessoa. Filemão era um bom senhor. No versículo 21 diz que ele era obediente. Versículo 21 diz assim, ó: escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Filemão era hospitaleiro. Versículo 22, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações hei de ser concedido. Aleluia. O que eu aprendo com a vida de Filemão? Que existe amizade verdadeira. Existem pessoas fiéis, porque assim como Onésimo, querido, foi gerado por Paulo na prisão, Filemão também é filho na fé do apóstolo Paulo. Existem pessoas, querido, verdadeiras, fiéis. Existem pessoas, se você necessitar, ainda existem pessoas que estão com a mão estendida para você, que é a amizade verdadeira. Amém? Pessoas obedientes. Mas Onésimo não se contentava com a vida de servo. Ele se rebelou contra o seu Senhor e fugiu. Ele buscou a liberdade fácil. E para onde ele foge? Para a cidade de Roma. Provavelmente, para chegar lá, como já falamos, tenha roubado a Filemão. Esse versículo está no 18 e no 19. Paulo entendeu bem a situação ocorrida entre Filemão e Onésimo. Sabia que havia uma grande chance de Filemão ter ficado com prejuízo tanto material como emocional. Onésimo, nas suas andanças pelo mundo, encontrou a Paulo,
recebeu a palavra de Deus com alegria no coração, é transformado num irmão fiel em Cristo, e as coisas começam a ser colocadas, a sua vida começa a ser colocada nos devidos lugares. Mas faltava ainda uma coisa para Onésimo. Faltava a Onésimo a reconciliação. Paulo mesmo reconhecendo que Onésimo havia sido transformado, perdoado por Deus, Paulo não deixa de reconhecer que ele ainda tinha tendências a serem corrigidas. Amém? Na nossa conversão, na nossa transformação, não remove de nós a responsabilidade de consertar pendências passadas. Não remove não, irmão. Não é só a partir da nossa conversão que temos que andar certinho, que temos que andar diante do Senhor correto. Lembra da conversão de Zaqueu? Quando ele está de frente a Jesus, ele lança logo uma palavra e fala assim: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Metade da fortuna do homem foi ali com o encontro com Jesus. E ele segue falando assim: se defraudei alguém, devolvo 4 vezes mais. Pendências passadas, irmão. Estava acertando as coisas. Amém? E Jesus chega para ele e fala: chegou salvação nessa casa. Esse aí também é filho de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, percebam isso, da mesma forma que o apóstolo Paulo fala de restauração, que ele foi aceito por Deus, querido. Aleluia, glória a Deus. Ele não pede o perdão da dívida, ele não faz isso porque é um princípio que deve ser praticado e não ignorado. Antes da gente entregar a nossa vida a Jesus, deixamos um rastro de injustiça, querido, dívida. Achamos que não precisamos de mais nada. Jesus, aleluia, nos perdoou. Não é assim. Você tem que se reconciliar com as pessoas, você tem que pedir perdão às pessoas. Aleluia. A reconciliação, muitas das vezes, traz vergonha culpada, que vai estar de frente com a vítima. Mas isso é necessário no Evangelho. Como que está a sua vida? Você tem resolvido as suas pendências? Você tem deixado para trás? Aleluia. Acredito, querido, que é uma mensagem de Deus para muitos corações que necessitam de conserto. Não é fácil. Não é fácil resolver as pendências passadas. Isso traz vergonha, mas é necessário. Ore a Deus, peça força a Deus e conserte o que tem que ser consertado. Amém? Glória a Deus. 4ª lição. Aprendemos sobre o senso de justiça próprio. Versículo 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Já falamos que Filemão provavelmente era um bom senhor, alguém afeiçoado, dócil, um bom senhor. Ainda assim, Onésimo foge, rouba-lhe, dá prejuízo. No momento da ira de Filemão, ele poderia dizer: aquele maldito cuspiu no prato que comeu. Tratei ele bem para isso. Quem já sentiu injustiçado aqui? Quem já sentiu a dor da traição, da ingratidão? Tenho certeza que muitos aqui. Isso dói, né, querido? E como dói, né? Não era o que ele esperava colher da parte de Filemão, mas naquele momento, querido, se Onésimo fosse encontrado por Filemão, sofreria um grave castigo. Talvez sua escravidão fosse aumentada para o resto da vida, ou até morreria com os maus tratos.
Já falamos que a reconciliação traz vergonha à parte culpada, mas também a reconciliação costuma produzir um senso de justiça na parte que se julga certo. Aqui no caso de Filemão. Sinceramente, será com toda a bondade de Filemão era fácil, agradável, um mar de rosa, vida de escravo? Eu acredito que não, querido. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 8 e 9, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te, antes por caridade, sendo eu, como sou Paulo, velho e também agora prisioneiro de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Tem certas coisas, querido, que nessa vida que não adianta empurrar goela abaixo. Questão para o Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, para Ele fazer a obra, para Ele regar, para Ele banhar, para Ele amolecer com óleo, fazer a obra na sua vida. O versículo 14 diz assim, seguindo a leitura bíblica, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Tudo isso significa uma coisa com dois lados. O Senhor queria restaurar Onésimo da sua vergonha, mas também queria restaurar Filemão. Ele precisava ser restaurado pelo menos em duas coisas. Primeiro, senso de autojustiça. Isso eu não posso fazer mais. Ele tinha que ser restaurado de autopiedade, nunca mais trato ninguém assim. Tanto Filemão como Onésimo, ambos precisavam se humilhar, precisavam de graça, de misericórdia, de restauração. Eu não sei quanto tempo levou para Filemão e Onésimo acertarem as coisas, mas o Senhor, pela sua graça, misericórdia, providência, propiciou o encontro dos dois. Por trás de todo o enredo da vida de Filemão e Onésimo, vemos as mãos sábias e soberanas do Senhor, proporcionando ambos a condição de se perdoarem mutuamente, como um irmão em Cristo, plenamente livres para se relacionarem de igual para igual. O Evangelho é lindo, querido. As boas novas do reino do céu é linda. Quinta lição. Aprendemos sobre a excelência do Evangelho, versículo 15 e 16. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesse para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Glória a Deus. Onésimo, querido, era inútil antes da conversão, mas agora transformado, se transforma num servo útil. Paulo quer dizer no versículo 17 assim, assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Olha o que ele fala para Filemão. Paulo pede que Filemão não receba como escravo, mas como irmão. O verbo receber aqui no versículo 17 é receber no círculo familiar. Imagine, querido, um escravo entrando para o círculo familiar do seu senhor, se sentando à mesa nas reuniões sociais. As culturas romana, grega, judaica eram recheadas de barreiras, nas quais a sociedade determinava as classes social e esperava que cada um ficasse no seu quadrado, homem, mulher, escravo, livre, rico, pobre, judeu, gentio, grego e bárbaro, religioso e pagão. Mas a mensagem de Cristo veio desfazer barreiras. Colossenses 3:11. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses 3:11. Vou ler do 10
o leu 10 e o 11. E vos vestisse do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos, querido. Cristo foi o maior quebrador de barreiras. O Evangelho, querido, detona todas essas diferenças. E quais são essas barreiras? São obstruções pessoais que bloqueiam as pessoas em relação às outras, em relação a Deus. A pessoa que simplesmente diz: não gostei de você, não fui com sua cara, é questão de pele, meu santo não bateu com o santo dele. O verdadeiro Evangelho, querido, implode, dinamita, rompe com barreiras que nos separam, rompe com as conveniências sociais, culturais, todas as barreiras que nos afastam de usufruirmos a verdadeira comunhão, o senso de pertencermos a uma autêntica família. As boas novas, que é amor, o amor detona todas essas justificativas, querido. Cristo veio como um grande destruidor de barreiras, derrubando a divisória de pecado que nos separava de Deus, desfazendo as barreiras que nos afastavam uns dos outros. Sua morte e sua ressurreição serviram como um novo e vivo caminho, a fim de conduzir todo aquele que crê à vida eterna, à família de Deus. Paulo acaba com a teoria da escravidão em termos práticos. Escravo não é irmão, mas Filemão e Onésimo são irmãos. A conversão uniu na mesma família da fé, na mesma igreja, querido. Senhores e servos, amos e escravos, foram unidos pelo Espírito Santo nessa união. Ninguém está perdido de Deus ou fora do seu amor. Em Cristo somos uma família. O Evangelho é graça que vem do amor. Pode glorificar. O Evangelho é perdão pleno, é exortação ao exercício da graça. Vou repetir, é exortação ao exercício da graça. É a busca pela reconciliação. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, querido, para vocês nessa noite, primeiro falou profundamente ao meu coração. Vou chamar os músicos aqui em cima para a gente estar louvando, para a gente estar adorando esse Deus que é lindo, que é maravilhoso. Amém? Chamar aqui o pastor Renê também. Aleluia. Com uma melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção, que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Glória a Deus. Aleluia. Pode glorificar, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Ele está aí do seu ladinho. Onde tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estaria no meio. Então ele está no meio aqui, querido. Uma melodia. Aleluia. Ele me encontrou. Glória a Deus. Me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Eu não sou mais escravo do medo.